Bom dia, pessoal. Aqui é o Neto do canal Minha Terra Ensolarada. Bom, hoje vamos falar sobre formigas, cortadeiras ou saúvas, esses insetos que causam tantas dores de cabeça aí para quem tem chácara, sítio ou mesmo residências, principalmente residências próximas a áreas rurais. Elas acabam atacando hortas, jardins, mudas, árvores, enfim. Então, vamos discutir hoje e mostrar como enfrentar esses insetos, né? Em fazendas, eles acabam, como é em grande escala, eles têm uma maneira um pouco mais radical. Também uma das formas, né, de enfrentar às vezes até com trator. Eles fazem grandes buracos em torno das colônias, fazem aquelas trilhas enormes para acabar com algumas colônias. Essa é uma das formas. Mas claro, a gente está falando, vamos falar sobre chácaras, sítios ou mesmo residências em menor escala. Então, quais são as melhores maneiras, né? Então, existem maneiras, por exemplo, de enfrentar utilizando métodos naturais e métodos químicos. Primeiramente, eu gostaria de mostrar um pouco e falar um pouco sobre o que é e como a gente identificar os principais pontos. Bom, você de repente um dia vai ver sua planta, sua muda, seu jardim e você percebe que está faltando folhas, né? Tem folhas cortadas. Ou você vê uma carreira de formiga, aquelas formigas grandes, meio avermelhada, e você localiza algo como isso aqui, ó, uma pequena entrada. Isso aqui é conhecido como olheiro, ou formigueiro, como muita gente fala e acha que ali é a colônia. E na verdade isso é só uma entrada, o olheiro. O que ali é por onde as formigas entram, elas saem dali, buscam as folhas, cortam as folhas, trazem, entram por ali, por esse olheiro, e aí através de galerias elas acessam as câmaras subterrâneas, onde depositam essas folhas que elas vão cultivar depois e vai servir de alimento para toda a colônia. Bom, o primeiro ponto é a gente entender que de nada adianta você ir ali com uma enxada, por exemplo, uma pá, e cavar um buraco, tirar, acabar com aquela toca, com aquele olheiro. Porque como eu já falei anteriormente, existem câmeras, aliás, galerias, para chegar até as câmaras onde ficam depositados esse material. Então se você acabar com aquilo ali só, é só uma ponta. Pode ter várias entradas, essas dezenas. Inclusive, a colônia, ela vai estar, essas câmeras onde estão depositadas, às vezes estão a dezenas de metros, às vezes a centenas de metros. Inclusive, como a formiga não conhece limites de propriedade, esse lugar pode estar inclusive na chácara do seu vizinho, no sítio do seu vizinho, até uma fazenda vizinha, porque são galerias subterrâneas e elas andam ali livremente. Então o primeiro ponto é entender, a gente não tem como, é muito difícil de você localizar onde que está essa câmara. Então existem diversas maneiras, como eu falei, uma delas é através de produtos naturais. Eu mesmo já fiz algumas experiências com gergelim, folha de mamona, picada, e todas elas, inclusive esse produto que eu vou mostrar, o granulado, que é um formicida granulado, você tem que colocar na trilha, né? Nunca diretamente sobre o olheiro, como eu vou mostrar aqui. Aqui nós temos um olheiro, né? Uma toca, uma entrada. Então não deve ser colocado diretamente aqui dentro ou em cima. Por quê? Porque elas vão se sentir ameaçadas. Então as formigas colocando ali, geralmente quando elas estão trabalhando, você vê ali uma série de formigas, e você colocando ali, logo elas vão começar a jogar para fora. Vão começar a tirar, tanto que caiu dentro, quanto que está em volta. Porque elas vão se sentir ameaçadas. Então você tem que colocar ali, a partir de aproximadamente 1 metro desse olheiro, você vê a trilha, né? As formigas, você vê aquela trilha uma atrás da outra ali, carregando as folhinhas. Então você põe ali do lado dessa trilha, cerca de no máximo 1 metro de distância desse olheiro, e você vai indo e você põe um montinho por exemplo, ou do gergelim ou
da folha picada. Eu particularmente nunca tive êxito com os produtos naturais. Vejo, já fiz algumas experiências, vi que elas levaram o produto para a toca, mas não vi resultado. Então eu parti para produtos químicos, que é o foco desse vídeo. Vamos falar sobre formicida granulado. Por exemplo, esse que eu adquiri, ele vem em saquinhos assim, como esse aqui, e dentro com 10 saquinhos, tem um saco com 10 saquinhos dentro. Cada saquinho desse tem 50 gramas, 50 gramas de produto. O produto, eu vou colocar, vou até mostrar aqui, por exemplo, a gente tem um olheiro, nesse momento a gente não tem atividade, eu vou até explicar mais adiante, mas por exemplo, o olheiro está aqui, então mais ou menos 1 metro, você colocaria uma quantidade, por exemplo, se aqui fosse a trilha, se as formigas estão passando por ali, você coloca do lado, e aí mais uns 1 metro, um pouco menos, outro montinho desse. Cada saquinho desse aqui você poderia distribuir mais ou menos 5 pontos, 5 montinhos. Porque a ideia é que elas levem esse produto para dentro da toca. Utilizando esse produto, o químico, ele vai atacar diretamente as formigas, ele vai matá-las. Os produtos naturais, eu pretendo mais para frente fazer mais experiências, mas por enquanto não tive resultado prático. Mas em resumo, a ideia dos produtos naturais, como gergelim, folha de mamona, é que elas levem também para a toca. O processo de levar para a toca é o mesmo, inclusive de colocar, não colocar diretamente no olheiro. Só que os naturais, como por exemplo o gergelim, a ideia é que ela leve até as câmaras, onde são cultivados os fungos que elas se alimentam, e elas vão, esse produto gergelim tem uma toxina que acaba matando esses fungos e elas morrem de fome. Mas como eu mencionei, não tive êxito, não tive sucesso em nenhuma tentativa. Parti para os produtos químicos. Então você coloca também na trilha esses montinhos, e elas levam para a toca, para essas câmaras. Só que o produto químico vai agir sobre as formigas, né? Então esse produto é um veneno, é um produto químico, isso é veneno. Ele vai levar esses granulados e todas as formigas que tiverem alguma forma de contato com esse produto vão ser contaminadas, inclusive a rainha. E aí, matando a rainha, mata a colônia. Porque de nada adianta matar uma grande quantidade de formigas se a rainha continuar viva. Ela vai reproduz aos milhares, em pouquíssimo espaço de tempo. Então, o principal é matar a rainha. E esse produto tem trazido bons resultados. Inclusive, eu vou até mostrar aqui. Aqui eu coloquei ontem. Estava com uma infestação aqui. Estava bastante tempo seco. Choveu quase a semana inteira. Ontem foi o primeiro dia que não choveu e saiu um sol. E aí estava bem infestado. Inclusive vi algumas mudas sendo atacadas. Então eu coloquei esse produto em alguns pontos. Você tem que localizar pela trilha onde estão esses olheiros, a entrada, né? E por exemplo, aqui nessa região aqui, ó, uma região pequena, eu estou aqui debaixo de uma árvore, e aproximadamente aqui uns 5 metros quadrados, acho, encontrei aqui pelo menos uma meia dúzia de olheiros. Eu coloquei nas trilhas esse produto, e inclusive coloquei próximo, em algumas situações até menos de 1 metro, que eu cheguei a mencionar que seria bom, mas coloquei um saquinho, simplesmente abri o saquinho e coloquei, como nesse caso. Deixei o saquinho inteiro aqui, abri, e vi que logo elas começaram a carregar. Então eu costumo deixar isso, quando tem essas infestações, eu costumo deixar esses saquinhos abertos, que elas costumam carregar. Nesse caso aqui, isso foi ontem, na parte da tarde. Como a gente pode ver, ó, o saquinho tá vazio. Ó, ficou só uns resquícios dentro, mas não tem um granulado sequer. Foi tudo carregado. E onde é que está esse olheiro mais próximo que eu coloquei aqui? Aqui, ó. Esse aqui é um olheiro. Não vejo nenhuma atividade.
Isso não quer dizer que elas morreram, tá? Porque isso demora em torno de 2 dias, 2, 3 dias. Dependendo do sol, como está hoje, o calor, elas acabam ficando inativas por um tempo. Então não dá para dizer que foi exterminado. Porém, dá para ver que foi levado todo o produto. Tá? Eu mesmo acompanhei durante algum tempo e elas estavam levando em grande quantidade, fazer aquela carreirinha. Inclusive eu vou colocar um vídeo aqui no canal onde eu filmei alguns trechos por algum tempo. Aqui nesse olheiro que eu tinha mostrado, eu tenho um outro aqui que eu fiz, um outro saquinho que eu fiz a mesma coisa. Aqui, ó. E não sobrou um sequer. Elas carregaram tudo para dentro da toca. Então, aqui fora, inclusive, eu deixei, esse aqui foi o que eu mostrei. Eu deixei alguns montinhos na trilha e eu também não vejo mais nada. Então, nessa parte foi sucesso, levaram todo o produto para dentro da toca. Então agora o que se espera é que esse produto faça efeito. Eu vou postar daqui a alguns dias um vídeo com o resultado desse trabalho, tá? Nesse pedaço, nesse trecho aqui desse pedaço da propriedade. Bom, uma outra coisa sobre esse produto, já que ele é um produto químico com veneno, temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, não pôr a mão diretamente no produto, porque é veneno. Não deixar próximo a crianças, animais como galinha também. Tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu tenho aqui uma muda de frutífera, uma néspera, e ontem eu vi que ela estava sendo atacada. Já tinha alguns dias que eu não estava acompanhando aqui, estava chovendo bastante. Então, como eu coloquei ao final do dia e estava bem nublado, eu deixei um saquinho aqui aberto, só que eu fiz uma cobertura. Pus 2 tijolinhos e pus uma cobertura, tá? Esse aqui ainda tem produto ainda, elas não levaram todos. Porque eu coloquei ao final do dia e não vi muito sucesso delas carregando. Então eu falei, provavelmente vai passar a noite aí, se chover eu vou perder esse produto e vai ficar aqui exposto, indo para a terra sem necessidade. Então eu acabo cobrindo, pode pôr uma telha, um pedaço de madeira, que caso chova não vá molhar o produto. Porque uma vez molhado esse produto, elas não carregam mais, as formigas não carregam mais. Além de deixar exposto a animais como galinhas ou até pássaros e crianças também, né, como eu mencionei, temos que ter total cuidado com crianças. Pô, depois que trabalhar com esse produto, antes de lavar a mão, não colocar a mão nos olhos, na boca, porque é um produto químico. Bom, então nesse momento, como estamos no meio do dia, um dia bem quente, bem ensolarado, as formigas estão nativas. Eu não sei se já há algum resultado do produto, mas ainda acho muito cedo, né? Pelo menos um dia e meio, 2 dias. Mas o fato é que eu não vejo nenhuma atividade. Não dá para considerar que é um sucesso por enquanto no extermínio da colônia, pelo pouco tempo, e também pelo fato de estar calor, normalmente elas ficam inativas. Um dos pontos que eu encontrei até hoje, cedo, a gente vê aqui, ó, eu vou tentar mostrar, a gente olhando aqui tem um olheiro, uma entrada, veja que é bem discreta. A gente não vê movimento de formiga, mas eu vou tentar mostrar lá dentro. Que a gente de fora aqui a gente não vê movimento, mas quando a gente olha, não sei se vai dar para ver, não, a gente vê que tem movimento lá dentro, ou seja, elas estão inativas, talvez por causa do excesso de calor, mas não significa que esse olheiro está morto, né? Que essa colônia está morta. Aqui a gente está vendo o olheiro, a entrada. Então é importante a gente colocar o produto, seja esse granulado, ou seja outro, e monitorar, né? E de tempos em tempos, principalmente depois de chuvas, época de chuvas, normalmente se apresenta uma infestação desse inseto. Então a gente tem que sempre estar atuando se quiser manter nossas plantas salvas.
né? Como eu falei desse formicida granulado, temos aqui também um outro produto que a gente usa, mas aí borrifando diretamente nas formigas, na entrada do formigueiro, ou no olheiro ali, para que elas levem esse veneno, esse formicida para dentro da toca também. Mas eu vou fazer um vídeo separado sobre a utilização desse produto, que é borrifar. Hoje eu queria focar nesse granulado. Ele é bem simples de ser aplicado, só tomar alguns cuidados sabendo que é um produto químico, de não deixar perto de criança, de animais, tampar para evitar, principalmente ficar exposto durante a noite ou um período que percebe-se que vai chover. Mas normalmente você colocando próximo do olheiro, né, normalmente a gente não coloca menos de 1 metro, mas eu nesses casos aqui cheguei até a arriscar e colocar, já há algum tempo que eu faço isso, tenho tido sucesso, bem próximo, cerca de meio metro, no saquinho fechado, e depois eu coloco uns montinhos mais distantes, cerca de 1 metro, a partir desse saquinho. Coloco mais alguns, dependendo do tamanho do olheiro, para que possa maximizar aí a coleta pelas formigas desse produto e levar para dentro da toca, né? Aqui a gente pode ver que elas atacaram de tal forma que chegaram inclusive a cortar o saquinho. Então elas entravam pela frente, eu deixei um pouquinho fora e chegaram a cortar no fundo também. Então limparam. Tem mais 2 outros saquinhos que eu vi que limparam também. Nenhum deles ficou sequer um granulado. Então, gente, é isso aí. É uma praga, é um inseto que causa grandes danos, grandes dores de cabeça para residências, chácaras, sítios ou até propriedades maiores, como fazendas. Mas a gente tem algumas ferramentas aqui que, tomando os devidos cuidados e tendo atenção a esses pontos que foram mencionados, a gente tem grande chance de se livrar ou pelo menos minimizar os efeitos desse inseto. Pessoal, é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem postar. A gente, na medida do possível, vai responder. Vamos fortalecer a comunidade. Para todos os amantes de plantas, chácaras, sítios, jardins, plantas ornamentais, enfim. Então, se puderem, deixem seu like, compartilhem esse vídeo. Também se inscrevam no canal. E tenham um bom dia. Um grande abraço a todos.